Olá, meus irmãos e irmãs da minha família Luz, dando continuidade em nossa segunda aula da Escola Bíblica, olhando o tema Fidelidade, uma vida fiel a Deus, analisando o Salmo 73, que hoje nós vamos verificar com atenção do verso 3 ao verso 13, o que levou Asaf, esse fiel homem de Deus, a quase escorregar os seus pés. Queridos, nesta hora, eleve sua mente e o seu coração para Deus, para juntos podermos tirar lições práticas, lições que Deus permitiu com que o próprio salmista tirasse conclusões tão belas. E a maior delas, ele coloca no verso 1: Deus é bom. Amados irmãos, vamos olhar agora com atenção o verso 3 para darmos início. No verso 3 diz a seguinte coisa: Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Queridos, Asaf, neste momento, ele simplesmente teve uma perda de memória. Poderia dizer que ele teve uma amnésia. Depois de mais de 45 anos caminhando e servindo a Deus, ele chega e tira os olhos de Deus, esquece as coisas que Deus fez por ele e simplesmente passa a olhar para a prosperidade dos arrogantes e ter inveja do que os perversos têm. Isso é muito triste, queridos, quando nós olhamos que o próprio homem de Deus pode tirar os olhos de Deus, pode deixar por um breve momento de se lembrar das coisas grandiosas que Deus fez por ele. Aí começa um caminho para a queda. Queridos, se imagine como Asaf, aos 65 anos. E esses 65 anos ele entra nessa condição. De repente ele tira os olhos, ele deixa de lembrar das coisas que Deus fez por ele. Ele simplesmente começa a ver a prosperidade dos arrogantes, ver como os perversos adquiriam bens que ele mesmo queria. Queridos, isso remonta a uma coisa muito antiga. Esse mesmo engano, esse mesmo erro Satanás usou para tirar Eva da presença de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, no verso 6, Eva já começa dizendo: vendo a mulher que a árvore era boa. Ela tirou os olhos de Deus. E agora a árvore que para ela não tinha nenhum significado passou a ser boa, agradável. Esse mesmo engano Satanás usou para desviar todos aqueles que estavam caminhando com Deus na geração de Sete. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente de Gênesis, querido. Gênesis capítulo 6, no verso 2, está descrito: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. No hebraico, essas duas palavras, tanto para Eva como para os filhos de Deus, Satanás lá abriu os olhos de Eva para a maldade. E ali a palavra é a mesma daqui. Ali era boa, aqui eram formosas. A mesma palavra, apenas com um leve toque na tradução. Satanás, desde o passado, ele tenta levar os filhos de Deus a tirarem os olhos de Deus e colocarem nas grandezas e nas belezas, nas formosuras do mundo caído. Queridos, quando nós olhamos para isso, você pode dizer: pastor, mas
próprio Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas. É verdade, queridos, todas as coisas nos são lícitas. Continue o versículo. Mas nem todas convêm. Mas nem todas convêm. Continue um pouquinho mais. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Paulo ainda enfatiza mais nessa mesma carta, no capítulo 10, verso 23, onde ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Precisamos ter isso em mente, queridos. Asaf, quando entrou por essa condição do verso 3, fica bem claro que Asaf tinha no coração o desejo, como eu e você, de ter certas coisas que nós não temos. Porque ele passou a querer essas coisas, ele passou a invejar as pessoas que tinham essas coisas. Amados, e dentro desse novo contexto na vida de Asaf, Asaf começa a vasculhar. Olha, o perverso, ele é próspero. O arrogante, ele é bem quisto no meio da sociedade. E ele começou a vasculhar. Muitas vezes nós podemos cair nesse erro, nesse engano, e nos comparar com pessoas, nos comparar até com pessoas que não servem a Deus, até com pessoas que caminham certamente perto de nós, até próximo, mas os frutos dessa pessoa mostram que ela não tem muito o que oferecer como filho de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de Deus. Amados, a gente percebe que à nossa volta tem todo tipo de pessoas. E quando nós tiramos os olhos de Deus para colocar os nossos olhos na prosperidade dessas pessoas, nos bens dessas pessoas, nós passamos a nos comparar. Por que ele tem e eu não tenho? Por que o meu salário não dá para fazer isso e o salário dele dá? Por que ele tem um carro novo e eu não tenho? Por que ele tem um celular novo? Por que ele come bem e eu quase não como? Por que o meu salário no final do mês não dá para nada? Por que eu vivo enfermo? Tudo isso vem nos versos seguintes, queridos. Todos esses questionamentos, todas essas razões que muitas vezes nós até usamos, Asaf usou, queridos. Queridos, é muito precioso olhar. Primeiro deles, no verso 4. Os perversos não têm preocupações, queridos. Para eles não há preocupações. Verso 4, parte A. A vida deles parece um mar de rosas, muito boa, tranquila, zen, como muitos dizem, né? A vida é tudo muito bom, né? Enquanto a vida de Asaf, ele estava de que forma? Como está a nossa vida? Será que estamos bem? Será que estamos com saúde? Será que estamos alegres? A vida deles era zen, tranquila, gostosa. Quando nós olhamos para as nossas dificuldades, será que eles tinham cobrança?
Será que o gás acabou? Será que o filho deles tinha doenças? Tudo isso, queridos. Os perversos, no verso 4, parte B. O seu corpo é sadio e nédio. Mas quantos de nossos irmãos tão dedicados hoje padecem de enfermidades? Às vezes até dizemos tem uma vida de pecado. E falamos isso sem conhecimento da vida alheia. Amados, nós precisamos estar com os olhos em Deus. Se nós olharmos para eles, você vai perceber que muitos deles consomem álcool, vivem nas festas, nos bares, nas danceterias, curtindo que para eles é uma vida de alegria, mas eles não sabem que o fim dessa vida de alegria é morte, e esta morte é uma separação de Deus. Falo porque eu percebo, eu vejo a juventude, eu vejo a sociedade indo por esse caminho. E eles parecem muito alegres, muito confortáveis com o que eles vivem. Amados, no verso 5, os perversos são incansáveis e desconhecem problemas e dificuldades. Quando a gente olha para o verso 5, a gente vê: não partilho da canseira dos mortais, nem são afligidos. Queridos, tenha no seu coração que esse mundo, ele traz dificuldades para nós. Mas Jesus, ele deixou para nós algo muito importante, para que nós não tirássemos os olhos dele. Está registrado em Mateus capítulo 11. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo não tem essa saída, queridos. Quando eles estão cansados, eles correm para um bar e dizem: vamos ao happy hour. Vamos ao Halloween. Vamos comemorar, vamos tomar todas. E alguns até se entram na condição de consumir drogas mais pesadas. Mas eles continuam com uma aparência maravilhosa. Parece que tudo está alegre, tudo está ótimo, até que chega o momento fatídico, onde a morte se encontra com eles. Queridos, no verso 7, ele descreve: do coração brotam-lhe fantasias. Eles podem comprar todas as coisas, fazer as melhores viagens, ter os melhores acessórios. Queridos, isso brota dos seus corações. Muitos servos de Deus não podem fazer isso. Chegam até para fazer suas compras de coisas básicas e é uma listinha tão pequena. É uma dificuldade para adquirir certas coisas. Mas eles podem e fazem certas coisas. Aquela viagem de férias tão sonhada que você e eu podemos até ter. Alguns desses que não amam e não caminham com Deus fazem 1 ou 2 vezes por ano. E a gente, como? Do coração brotam-lhe fantasias. Queridos, eles, sem Deus, fazem coisas terríveis. Eles são pessoas que desandam a boca, a sua língua percorre a terra, verso 9, verso 10.
Mas mesmo assim o povo bate palma para eles. O povo os elogia. O povo olha para eles e tomam a largos sorvos. É como se desse uma golada naquele suco maravilhoso que você gosta. Mas aqui a orientação é: eles bebem, eles recebem as orientações dessas pessoas porque eles querem ter o mesmo estilo de vida, queridos. O nosso país teve recentemente uma mudança de quase 50% do nosso Congresso. Mas quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Muitos deles passaram a caminhar como a velha política brasileira. Toma lá da cá. E nos decepcionaram. Uma pequena parcela se manteve incorruptível, uma pequena parcela. Irmãos, isso é o mundo. Isso são os arrogantes. Isso é os perversos. Amados, olhando um pouco mais, nós estamos caminhando para o verso 10. E Deus, Ele dá a nós uma orientação belíssima, que vem de Provérbios 15, verso 18. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Irmãos, não há dúvida de que se tirarmos os olhos de Deus, nós vamos incorrer em coisas terríveis. O verso 11 é um verso muito terrível. Ele diz: como sabe Deus? O perverso, o arrogante, diz essa frase e questiona: como sabe Deus? Asaf diz: acaso há conhecimento do Altíssimo? Será que eles têm conhecimento de Deus verdadeiramente? Verso 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Depois de Asaf dar toda uma explanação do que era a vida desses homens, ele chega e diz que estes homens ainda falam de Deus sem conhecimento. Falam de Deus como se fossem pessoas íntimas de Deus. Muitos deles estão com uma vida que nos parece próspera, feliz, mas o fim deles é muito difícil, é muito triste. E quando nós olhamos para o resultado do olhar de Asaf, para tudo isso, eu quero que você olhe comigo o verso 13, que diz: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Com efeito, Deus é bom. Olha Asaf agora de noite, de novo. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O efeito de uma vida com Deus tem uma conclusão. Deus é bom. Quando tiramos os olhos da bondade de Deus, da graça de Deus, nós achamos que tudo que fizemos para Deus é inútil. Quero continuar na próxima aula falando com vocês a respeito da segunda conclusão de Asaf.
E essa é que aviva o homem e a mulher de Deus. Um beijo no coração, até logo mais.